Eu acho que as pessoas estão um pouco confusas sobre fundos imobiliários, entender um pouco o momento de mercado, entender a oportunidade que tem hoje no mercado de fundos imobiliários, e aqui a gente vai abrir a jogo. Eu gosto de comentar que os fundos imobiliários nada mais são do que uma maneira mais inteligente e eficiente de investir em imóveis. A dinâmica é o quê? Locação. Locar imóvel, receber aluguel e todo mês receber sua renda passiva na conta. O mercado de fundos imobiliários é feito brasileiro. Sejam todos muito bem-vindos ao Profadcast, o podcast para você que quer aprender a investir e chegar na sua independência financeira. E aqui a gente discute as principais estratégias para você chegar na sua independência financeira. Meu nome é Renan Diego, sou especialista em produtividade financeira e hoje eu tô aqui com um especialista em FIs, estou aqui com o Matheus, do Tio FIs. Matheusão, seja bem-vindo ao Profadcast aqui, irmão. Bom demais ter a tua presença e a gente vai falar hoje tudo sobre fundos imobiliários, é isso? Com certeza, com certeza. Vai entregar tudo? Tem que entregar o ouro aqui junto com vocês. A grande ideia realmente é conversar sobre fundos imobiliários aqui junto com o Renan. E é um assunto fácil de falar, né, Renan? Fácil de debater. A ideia realmente é trocar uma ideia sobre o mercado de fundos imobiliários aqui junto com você para abrir a mente da galera. Eu acho que as pessoas estão um pouco confusas sobre fundos imobiliários, entender um pouco o momento de mercado, entender a oportunidade que tem hoje no mercado de fundos imobiliários. E aqui a gente vai abrir a jogo. Legal. A ideia é exatamente essa. E a gente estava até conversando aqui nos bastidores antes de começar, que você falou, os fundos imobiliários é um investimento feito pro brasileiro. Por quê? Eu falo, a gente vem com aquela mentalidade do tiozinho, do pai que compra terreno, constrói casa, faz isso, mas às vezes a gente não tem a grana toda para construir. E os FIs você consegue ali, tranquilo, começar com pouco dinheiro e tudo mais. Mas eu queria primeiro que a galera te conhecesse um pouco mais. Fala um pouquinho da tua trajetória, como é que você conheceu o mundo dos fundos imobiliários. Perfeito, perfeito. Prazer, meu nome é Matheus, sou do Tio FIs, como o próprio Renan comentou. E, cara, eu comecei minha jornada muito cedo no mercado de fundos imobiliários. Eu comecei em 2015, quando o mercado tinha apenas 89 mil investidores. Um mercado que era inóspito, poucas pessoas investiam ali. Era um mercado que poucos falavam. Naquele momento ali a Selic estava muito alta, o Brasil como um todo estava em crise. Só que naquele momento eu vi uma oportunidade de mercado. Por quê? Desde muito jovem, eu ajudo minha família ali com alguns apartamentos e casas e coloco para alugar. Então eu lido com o inquilino, fazia contrato, tudo certinho ali, tudo bonitinho. E a gente passou por um processo muito difícil de imóveis vagos, que naturalmente eram custos, inadimplência de inquilinos, despejo de inquilino. E naquele momento eu procurei uma maneira mais fácil, mais simples de investir no mercado imobiliário, que a gente já sabia que era lucrativo, mas não podia ter aquelas dores de cabeça toda. Então, naquele momento, procurei na internet mesmo, procurei no Google e me deparei com o mercado de fundos imobiliários. E naquele momento iniciei, a gente começou a plantar uma sementezinha e vi um potencial naquele mercado. Tanto eu quanto o Thiago, que a gente comenta ali sobre o Tio FIs, o Thiago ele começou por outro motivo, né, no mercado de fundos imobiliários, mas a gente começou ali em 2015 juntos. E desde então, eu tive aquele contato, comecei a trabalhar no mercado de fundos imobiliários, no mercado de investimentos como um todo, e eu lembro muito porque eu gostava muito de trazer uma coisa muito educativa. Então eu falava com o cliente, né, porque eu estava trabalhando na XP, eu falava com o cliente 30 minutos, 40 minutos, eu gostava de educar o cara. Então eu falei, vamos criar essa página aqui do Tio FIs pra gente conseguir trazer essa mensagem para mais pessoas. E foi a partir daquilo que a gente foi trazendo aquela mensagem do Tio FIs, porque, repito a todos, o mercado de fundos imobiliários é feito brasileiro. Porque brasileiro gosta de renda, não pagar imposto de renda, e o rendimento mensal é isento de imposto de renda. E além disso, todo mundo conhece um tio, uma tia, um avô, avó, que coloca um apartamentozinho e coloca para alugar. É exatamente a mesma dinâmica. Só que a gente está falando de empreendimentos de grande porte. A gente está falando de um shopping, a gente está falando de um prédio comercial, de um galpão logístico, um mercado, uma loja de material de construção. Então, desde aí, a gente começou no mercado e traz essa mensagem ali falando sobre fundos imobiliários, que é um investimento feito para brasileiro. Que massa, que massa. Show de bola. E já fica um recado aqui pro Thiago, aí que é do Tio FIs também. Ele não veio gravar com a gente, foi pra Gramado, curtir a vida lá, mas fica aí o recado. Próximo tem que ser os dois aqui, pra gente poder trocar mais ideias sobre FIs, porque a galera curte muito aqui dentro. E convido você pra Salvador. Quando estiver por lá, a gente marca também o encontro. Vambora, meu rei, né? Meu rei. Bom demais. Matheus, fala pra gente aí, cara, vamos pensar assim, é um bate-papo bem informal, então a gente vai pegar aqui pra galera que não sabe o que é FIs, pra galera que já sabe o que é, como é que começa a investir, depois pra quem já sabe investir, acha que sabe, eu falo que tem muita gente que acha que sabe, como é que você dá os próximos passos, e pra quem já faz as melhores oportunidades. Vamos trazer essa linha do tempo. Então, começando aqui, o que são esses famosos FIs que a galera escuta tanto falar aí? Eu gosto de comentar que os fundos imobiliários nada mais são do que uma maneira mais inteligente e eficiente de investir em imóveis. Então, eu até trouxe o exemplo, sabe aquele tio, tia, avô, avó que tem um apartamentozinho e coloca para alugar? A dinâmica é exatamente essa. Só que é junto em um conjunto de pessoas ali que se juntam. Então, eu, o Renan, outras pessoas se juntam dentro de um fundo de investimento, colocamos dinheiro e aquele gestor, ele vai estar cuidando do patrimônio e vai estar alocando ali os recursos para comprar imóveis. Aqueles imóveis pagam aluguéis todos os meses e todos os meses aqueles aluguéis são distribuídos ali para os fundos imobiliários. Então, a gente tem exemplos de fundos imobiliários no mercado que são constituídos desde 2010.
Fundo base de 2010, fundos bem conhecidos como o HGLG, é um fundo que está na boca do povo aí, o fundo de logística da Credit Suisse. Então é um fundo que desde 2010 não teve um único mês que deixou de pagar rendimento. Então é aquele ponto, né, que você olha que independência financeira, porque é você entender que você não pode depender do governo, não pode depender do INSS, você tem que fazer sua própria aposentadoria. E os fundos imobiliários, eles conseguem de fato proporcionar isso para o investidor, porque todo santo mês o fundo paga rendimento. Só quem tem fundo imobiliário sabe, é uma paixão que tem ali dentro. Então, nada mais é do que você investir junto com um grupo de pessoas e vai ter ali o gestor cuidando do patrimônio, o administrador cuidando do patrimônio e vai ter fiscalização do Banco Central ali para estar constituindo tudo isso. Aí tem diversos segmentos, tem de prédios comerciais, galpões logísticos, mercados da sua cidade, lojas de material de construção. Então é uma coisa muito simples. A dinâmica é o quê? Locação. Locar imóvel, receber aluguel e todo mês receber sua renda passiva na conta. Bom demais, né? Então é muito simples de entender porque é o que você falou. A pessoa às vezes já tem uma casa alugada e tudo mais, a diferença é que você fica com a dor de cabeça. Você é o administrador e você é o gestor. Né? Então você tem que ver, quero comprar novos terrenos para construir, e aí você tem que ficar com aquela dor de cabeça. E aqui não, quando você investe em fundos imobiliários, você só compra as cotas, espera todo o final de mês para receber ali, ou início de mês, dependendo do fundo, para estar caindo na tua conta. Então, e você não lida com o problema, dor de cabeça. Vacância, inadimplência, inquilino chato, complicação, reforma, tudo isso o gestor vai cuidar. Ou seja, é você receber renda passiva mensal sem ter dor de cabeça. E uma coisa legal, que eu vejo muitos tiozinhos principalmente, né? Falam, mas esse negócio aí é porque tu tá pagando para outro cara gerenciar e tal. Só que fala pra gente um pouquinho sobre as taxas que tem e se ainda assim vale a pena ou não, né? Perfeito, perfeito. Você tem a taxa de administração, né, que gira em torno ali de quase 1%, junto com a taxa de gestão. Você pode ter uma taxa de performance, que é baseada na performance daquele gestor. É cobrado se o gestor performar acima da média de mercado, que é uma coisa justa. Eu ganho, ele ganha e tá tudo certo. Mas a taxa de administração, ela gira em torno ali de 0,8%, 0,9%, 1%. Uma coisa muito tranquila e factível. Porque imagina, você não vai ter nenhuma dor de cabeça, nenhum problema para lidar com o inquilino. Vacância, inadimplência, contrato, burocracia, nada. Ele vai resolver tudo para você. Tem um custo para isso? Tem. Mas olha, é uma dor de cabeça ali que você não vai ter. Porque só quem tem imóvel, eu gosto de repetir isso aqui, só quem tem imóvel sabe a dor de cabeça que é. E se você for contratar uma imobiliária, é 10%. Ou seja, é muito mais o valor do custo. Então, assim, é um custo que você tem ali dentro do patrimônio e você não paga, assim, eu digo, vai tirar do seu bolso. Não. É dentro da estrutura do fundo imobiliário, que ele tem receitas, despesas e o lucro. Esse lucro é repassado com os cotistas. Então, a parte de despesas que é pago ali dentro da estrutura do fundo imobiliário. Pagou isso aqui, cara, tranquilo, você vai receber sua renda passiva isenta de imposto de renda e líquida. Então já está dentro da estrutura do fundo imobiliário. Não é uma preocupação que o investidor tem que ter. Boa. Uma dúvida que eu recebo muito também lá no meu Instagram é, mas aquela taxa que aparece já está abatido o valor? Sim, né? Então... Na estrutura do fundo imobiliário mesmo. Receitas que ele tem de aluguel, um exemplo. Tem despesas, então as despesas vão estar ali, taxa de administração, alguma reforminha, alguma coisa, certo? E o lucro. O lucro, ele é repassado junto aos cotistas. Lembrando, né, Renan, que o fundo imobiliário, ele é obrigado por lei a distribuir 95% dos lucros durante o período que é o semestre. Só que ele já entendeu que o cotista, o investidor, quer renda todo mês. Então, um exemplo que eu dei, fundo imobiliário desde 2010 que paga renda todo santo mês. Aí, se tem lucros a mais, se tem a reserva ali acumulada, ele tem que passar obrigatoriamente. Então, vou dar um exemplo. Vendeu um imóvel. Vendeu um imóvel, teve um baita lucro ali. Tem que repassar para o cotista. É obrigatório. E lembrando, até um ponto que é importante lembrar aqui, Renan, que poucas pessoas se atentam. Se você vender um imóvel dentro da estrutura do fundo imobiliário, você não paga imposto. E esse lucro passa na renda. Uhum. Então, assim, é um ganho tributário que tem que poucas pessoas se ligam. Porque se você vender um imóvel na pessoa física, você paga imposto de renda. Na estrutura do fundo imobiliário, você não paga imposto e esse lucro vai como? Rendimento, que é isento de imposto de renda. Se é mais lucro, ou seja, se eu paguei menos imposto ou nem paguei, vai mais lucro para os cotistas, né? Bom demais. E, inclusive, tem uma coisa legal que normalmente os fundos eles pagam a mesma coisa todo mês, né? Poucos fundos variam, mas eles pagam a mesma coisa até para ter uma previsibilidade. E sempre tem alguns meses que tem aqueles picos, mesmo que não venda nenhum imóvel, mas justamente porque está com lucro acumulado, ou seja, ele estimou um pouco abaixo, mas a capacidade dele foi muito maior e ele acaba pagando bem ali em dezembro, né? Ou janeiro, dependendo do fundo. É por causa disso, né? Exatamente, assim, o fundo ele tem que pagar obrigatoriamente 95% dos lucros no semestre. Se teve lucros ali acumulados, ele tem que pagar. Aí pode ser por venda de imóvel, pode ser por uma multa rescisória de contrato. Então quebrou um contrato, o inquilino tem que pagar a multa. Pagou a multa, tem que repassar para o cotista. Então são nesses movimentos ali que acontece. E tem um ponto importante também, Renan, no shopping centers. O shopping centers tem uma dinâmica diferente, o fundo do shopping, que ele tem um contrato de participação. Então o contrato de participação você ganha um valor fixo. Só que aquele negócio, se a loja vender mais, eu ganho mais dinheiro.
Então, vou dar um exemplo até agora que aconteceu. O movimento da Barbie agora, né? Movimento da Barbie, comentário da Barbie, isso aqui. Naturalmente, teve um movimento no shopping que aumentou ali a movimentação mesmo, o fluxo. Fluxo de carros, ou seja, mais receita no estacionamento, e fluxo nas lojas. E também fluxo no cinema. Essa receita, o shopping ele ganha também. Porque é receita fixa e participação. Então, nesses movimentozinhos, o fundo imobiliário shopping tem uma receita maior, tem que repassar para o cotista. Então, eu vou dar um exemplo lá. Meses ali como Natal, o shopping ganha mais. Meses como férias de criança, o shopping ganha mais. Meses como Dia das Mães, ganha mais. Isso é junto. Então, eu sou sócio. A ideia que a gente fala muito é você é sócio daquele imóvel. A brincadeira que a gente fala, você tem um tijolinho daquele shopping, um tijolinho aquele prédio comercial, aquela loja de material de construção. Você recebe receita daquilo. Então, esse lucro tem que ser repassado junto aos cotistas. E, normalmente, como é que faz? Fechamento do semestre em junho, pagamento em julho. Então, nesse primeiro semestre, fechamento do segundo semestre em dezembro, pagamento em janeiro. Maravilha. Então, ó, tá bem claro e já mostra a oportunidade que tem aqui dentro dos fundos imobiliários, né? E falando pra galera que tá começando, o que ela precisa ter para começar? A pessoa que tá aqui, ela quer dar os primeiros passos. Ela entendeu, viu, quer começar a ter. Além do conhecimento que a gente sempre fala, cara, primeiro você tem que buscar conhecimento. Por isso tem perfis como o seu, como o meu, pra gente trazer esse educacional para as pessoas aprenderem a investir. Não só seria o que eu chamo de apertador de botão. Vai lá, aperta o botão, porque ouviu um fundo que você soltou aqui de exemplo e nem falou que era para investir ou não. Falou tal fundo. Vai lá, aperta o botão e investe. Então, o que a pessoa precisa para começar a investir em fundos imobiliários? O primeiro ponto você já comentou, que é conhecimento. O cara tem que entender, no mínimo, a dinâmica do fundo imobiliário. Então, o fundo imobiliário é investimentos imobiliários, né, que você entende uma dinâmica ali de fato, de você estar investindo em empreendimentos imobiliários. Porque temos os fundos de tijolo, temos os fundos de papel, temos os fundos de fundos, entre outros tipos de fundos imobiliários. Então, assim, entender minimamente o conhecimento de cada tipo de fundo, entender o segmento e depois, cara, é partir para a prática. É entender qual o modelo de negócio daquele fundo imobiliário. Então, eu dei um exemplo para você. Tem fundo imobiliário que tem mercados no seu portfólio. Como é que funciona isso? Ele tem um imóvel, tem um terreno, loca aquele mercado com um contrato de 10, 15, 20 anos para uma empresa como o Grupo Açaí, coisa muito tranquila. Uma empresa como o Carrefour, uma empresa como o antigo Bom Preço lá em Salvador, mas não tem mais, Carrefour comprou. Mas são empresas que fazem alocação. O que vai receber? Aluguel todos os meses. Então você entendendo a dinâmica de cada fundo imobiliário, isso vai te trazer tranquilidade. E o que eu comento? Cara, vai estudar os ativos do fundo, vai estudar a gestão do fundo, vai estudar ali os inquilinos do fundo, a capacidade de gerar renda e o preço. Olhou para aqueles aspectos ali, você faz o seu primeiro investimento. Por quê? Você tem que consolidar conhecimento. Consolidar conhecimento é teoria e prática. Fez o primeiro investimento? Aí começa o jogo. Eu digo assim, você vai começar no mercado de fundos imobiliários, que você precisa começar para entender a dinâmica. O cara precisa entender que a renda é variável, que a cota varia, tanto para cima quanto para baixo. O cara precisa receber seu primeiro rendimento mensal para sentir aquilo. E a gente fala, quando você recebe primeiro, você começa a fazer conta na cabeça. Uma cota, 10 cotas, 100 cotas, é aquela mágica que a gente comenta. E o mais legal, você investindo hoje nos fundos imobiliários, a partir do mês seguinte você passa a receber rendimentos. Então, com isso, você já começa. Aí, cara, depois é estruturar uma carteira de fundos imobiliários, é realmente entender ciclos de mercado, aí vai avançando um pouquinho mais. Mas entender conhecimento, colocar na prática, consolidou o conhecimento, aí busca mais conhecimento para estar estruturando a carteira. Boa. Então, é muito legal esse ponto, porque aqui tem dois pontos importantes. O primeiro é quando você recebe o teu primeiro inesquecível, ali, né? Você fica, caramba e tal. Mas normalmente as pessoas começam com pouco porque estão inseguras. E aí vão receber pouco, às vezes até centavos, às vezes alguns reais. E falam, nossa, gostei, mas ainda é pouco. Aí aquela pessoa, um pouco mais séria, é pouco. Tá, é só fazer conta, como você falou. Tá, você tem aí uma cota, você tem 2 cotas, 5 cotas, você tá com isso. Se você colocar 100 cotas, 1000 cotas, você vai ganhar mais tanto. E aí a pessoa fala, pô, é verdade. Então, primeiro ponto, não se assustar com o pouco que você vai receber inicialmente. Porque às vezes a pessoa tá esperando. Fala assim, a pessoa bota 100 reais numa cota e quer ganhar 10 mil no outro mês. Não é assim, né? Cara, não tem fórmula mágica. Mas você tem que entender, faz as contas. Você tem X cotas. Tá bom, pra isso. Agora eu preciso de quantas pra ter a renda que eu quero? É só matemática e entender. E sempre comparando com, se eu tivesse essa grana investida, por exemplo, num imóvel alugado, quanto que eu iria receber? Exatamente. A dinâmica é exatamente igual. Um imóvel alugado hoje em dia varia o quê? 0,4, 0,5, né? Bruto, né? É importante a gente lembrar. 0,4, 0,5 bruto. De renda, né? Você tem que pagar um imposto de renda ali que pode sair de um patamar de 15%, chegando até 27,5%. Então, se você receber mais de 5 mil reais de aluguel, você paga 27,5% de imposto de renda. Então, um exemplo prático. Imagina que você recebe 10 mil reais de aluguel. Você vai ganhar líquido 7.250. Com alguns descontinhos ali e tal, 7.500. Show. Mas peraí, nos fundos imobiliários, você recebe 10 mil reais líquido. Então é uma dinâmica que você tem ali, algo a mais, que é esse incentivo, que você tem isenção ali de imposto de renda sobre os aluguéis. Então você nos fundos imobiliários recebe 0,8, 0,9, 1% líquido.
com uma carteira bem estruturada, uma carteira segura, que gere renda passiva todos os meses. Uma dúvida que eu tenho, você falou que você trabalhou muito com a parte de locação de imóvel também. Isso. Esse lance de variar, eu sempre fiquei na dúvida se é em relação à renda que ele tem ou só de aluguel. Por exemplo, se ele passa de 5 mil, vai pagar um pouco mais. Só de aluguel ou somando a renda toda que ele tem? Só no aluguel. Só do aluguel, entendi. Tá. Boa. Claro que se você recebe 2 rendas, aí tem pontos ali no imposto de renda que, peraí, você tem 2 rendas, 3 rendas, 4 rendas, aí vai somando. Isso, aí no ali. final vai dar. Mas você fala para pagar o imposto de renda do aluguel mesmo, é só Aluguel. o montante do aluguel. E no caso, a partir de R$ 1.800, tá? Essa tabela atualizada, não sei se vocês vão fazer atualização, mas a tabela atualizada, a partir de R$ 1.800, 2.000 ali, você já paga imposto de renda ali. É a tabela progressiva, vai subindo. Uhum. 5 mil, passou de 5 mil, cara, 4.800, 27,5 na cabeça. E aí você vê, isso faz muita diferença, sem contar que o próprio rendimento do fundo imobiliário, cara, dificilmente você vê um fundo imobiliário que pague 0,4 ou 0,5. Normalmente você paga 0,6, 0,7, né? Fora outros aí, eu tô nem falando de fundo de papel, né? Que a taxa de juros está alta, então acaba que tá pagando bem. Isso. Mas isso aí é pra ter clareza, as pessoas terem clareza. E eu ainda vejo muita gente falando, mas só tá pagando 0,7? Tipo, cara, só todo mês te pagando isso? De forma líquida. E você fica, porque a galera tá muito no viés de, taxa de juros tá alta. Quando começar, que a galera vai ver o que é verdade, né? E as pessoas têm que entender um ponto importante, né, Renan? Que nos investimentos você busca o retorno total. Por mais que você ali tenha rendimentos ali, que você pega ali 0,8, 0,9, até 1%, mas digamos que na média de uma carteira moderada, 0,8, 0,9 de forma líquida por mês. Mas, cara, você também tem ativos ali dentro daquele portfólio. Então, dentro de um galpão logístico, um imóvel de galpão logístico, você tem imóveis ali dentro. Aqueles imóveis, eles se valorizam ao longo do tempo. Então, você tem um retorno total, que é o quê? A distribuição de rendimentos e a valorização das cotas. Os imóveis, eles passam a ter mais valor e aquelas cotas, elas sobem. Então, você tem que fazer o cálculo assim. É o cálculo de rentabilidade total. Variação das cotas e também a distribuição de rendimentos. Boa, essa é a sacada master aí. Se você não pegou, já anota aí, porque isso aí tu não encontra na internet não, hein? E eu acho uma coisa muito importante que os investidores têm que entender você comentou sobre o fundo de papel. Vamos dar uma avançadinha aqui e comentar sobre os fundos imobiliários de papel. Que, na verdade, eles investem em dívidas imobiliárias, que são os CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários. Eles remuneram juros, mas correção monetária. Essa correção monetária pode ser o CDI, que é o CDI tá nas alturas, ele paga bem. Pode ser o IPCA, protege contra a inflação. Se tá alto, paga alto, mas se tá baixando, vai pagar menos. E tem o IGPM também, inflação dos aluguéis. Mas o IGPM, ele tá sendo um pouco esquecido, tá, Renan? Ele tá saindo um pouquinho do mercado de fundos imobiliários, do mercado imobiliário, e tá voltando ali o IPCA. Porque é uma inflação que tem menos volatilidade e traz o mesmo retorno histórico. E aí o ponto é o seguinte, as pessoas não entendem isso, isso é uma coisa que é um grande diferencial. Tipos de fundos imobiliários diferentes têm dinâmicas diferentes. Então o fundo imobiliário de tijolo, ele te entrega renda e valorização das cotas, porque tem imóveis ali dentro. Aqueles imóveis tendem a perenidade. Fundos imobiliários de papel só entrega renda. Ele não valoriza ao longo do tempo, na média. Por mais que ele entregue uma rentabilidade boa, e você tem que olhar a rentabilidade total, comparando com outros índices, mas fundo de papel não valoriza. Por quê? Ele tem títulos de dívida que vai vencer. 2025, 2030, 2035. Aquele título vence. Então aquele imóvel não se aquele ativo não se valoriza ao longo do tempo. Fundo de tijolo, sim. Então por isso que o fundo de tijolo ele paga menos renda, na média. Porque ele tem outro ganho. Valuation, né? Tipo, valuation maior, né? E o fundo de papel, legal essa tua observação. Porque o fundo de papel ele só renova, né? Porque ele vence um, ele pega outro, mas não tem ali um valuation de, cara, isso aqui é um imóvel físico, se eu vender, vai gerar, ele não consegue vender, né? Ele vende a dívida. A dívida tem um prazo de duração. Venceu, acabou. É assim que funciona. Boa, legal. Mas você acha, até trazendo esse ponto, você acha importante a pessoa ter também? Sim, fundo de papel? Fato. Eu digo muito assim, Renan, que o investidor de fundos imobiliários, o investidor mais maduro, tem que ter uma espinha dorsal na carteira. Uma espinha dorsal são os segmentos que não podem faltar. Segmentos que você tem perenidade. Então, você tem alguma dúvida que os shoppings eles vão estar presentes daqui a 10, 15, 20, 30 anos? Eu não tenho dúvida. Por mais que falaram na pandemia, shopping vai acabar. Cara, isso é conversa furada. Isso não existe. Então, os shoppings eles vão estar no mercado. Eles têm perenidade. A gente tem perenidade em prédios comerciais. A gente tem perenidade em imóveis ali de mercados, loja de material de construção. E até mesmo os fundos imobiliários de papel, que é dívida, é dar dinheiro ali para o mercado. Então, esses tipos de segmentos não podem faltar na carteira de investidor. Por mais que o investidor fale, agora não é o momento de investir em fundo imobiliário de papel porque a Selic vai cair, que a inflação está baixa. Tá, mas a gente está no Brasil. A inflação não aparece. Então, você tem que ter um ativo que ele te protege. Você tem que ter uma carteira de fundos imobiliários que é o espinha dorsal, com ativos que vão se beneficiar desse cenário, mas ativos que podem te proteger de qualquer situação. O papel do investidor é o quê? Entender o ciclo de mercado e rebalancear na carteira. Peraí, agora não está um momento favorável, tão favorável assim para os fundos imobiliários de papel? Tá, peraí, a gente pode diminuir um pouco a alocação deles. Só que nesse momento também surgem as melhores oportunidades. Fundos imobiliários de papel com desconto. Então eu gosto de trazer essa reflexão, né, Renan?
alguém tá vendendo. Então, você tá lá no mercado, abre o home broker, né? O home broker é a plataforma de negociação, vende uma cota. Tá, mas alguém do outro lado tá comprando. Obrigatoriamente. Não tem conversa. O papel do investidor é, o que aquele cara do outro lado tá olhando? O que ele tá vendo? O que ele tá visualizando? Só pra você fazer uma atividade de reflexão na cabeça. Sim. Refletiu, pronto, eu quero vender mesmo. Tá tudo certo, não tem problema. Mas o papel do investidor é rebalancear a carteira, o papel do investidor é fazer essa reflexão. Mas tem segmentos que não podem faltar na carteira. A gente pode aprofundar sobre isso, mas fundo de papel tem que ter na carteira. Porque historicamente traz retorno. E bate os principais índices e te protege. Explodiu a inflação, você tá ali com fundo imobiliário de papel. CDI subiu, tá com fundo imobiliário de papel. Então tem que ter. Massa. Não é opção. Então só para aproveitar e facilitar o nosso videomaker aqui para dar um corte, né? Quais são os principais... Já gosta, né? Assim, o legal é isso. Ativa o corte aí. Aquele vai bombar. Fala para mim, Matheus, quais são os principais setores que não pode faltar numa carteira de fundo imobiliário? Perfeito. Ó, fundo de shopping não podem faltar na carteira de investidor. A gente vê uma perenidade muito grande nesse segmento que vai se permanecer daqui a 10, 15, 20 anos e o shopping é um organismo vivo. Há 10 anos atrás o shopping era um lugar só de compras. Hoje não. É um lugar de entretenimento, restaurantes, família. Então é um ativo ali imobiliário que ele tem de fato ali um organismo vivo que se adapta ao que for necessário para o mercado. Você tem que ter ativos de renda urbana. Os ativos de renda urbana hoje são ativos de varejos comerciais. Só vai ser mais prático aqui junto com vocês. Então são mercados e loja de material de construção. A gente não tem dúvida que isso vai permanecer. E no final do dia são imóveis que estão no meio da cidade e tem um valor imobiliário muito forte. Além disso, prédios comerciais a gente vê que de fato tem uma variação muito grande diante do ciclo de mercado ali, mercado imobiliário. Mas cara, prédio comercial sempre tem demanda. Você escolhendo bons ativos, boas lajes, elas tendem a se valorizar no médio e longo prazo, entendendo o ciclo de mercado. Além disso, galpões logísticos, o e-commerce cresceu muito no Brasil, principalmente impulsionado pela pandemia, mas são ativos que tem que ter na carteira de um investidor. E além disso, os fundos imobiliários de papel. Fundos imobiliários de papel, que são dívidas imobiliárias, não podem faltar. Aí assim, tem alguns segmentos alternativos. Ah, Matheus, um FOF? Cara, FOF eu vejo mais como um movimento de ganho de capital. Se aproveitar ciclos imobiliários de mercado. Mas não é um ativo indispensável em uma carteira. Ativos alternativos, a gente vem com crescente hedge fund, FIAGROS, que a gente vai comentar um pouquinho sobre os agronegócios, que eu vejo um grande potencial no mercado, mas eles estão ainda embrionários. Estão chegando para o mercado. Eu acho que o investidor médio tem que ter muita cautela, porque é um ativozinho diferente que a gente tem que comentar aqui junto com vocês, mas é essencial, renda urbana, lajes corporativas, que são os prédios comerciais, shoppings, papéis e também os de galpões logísticos. Uau. Então tá aí, ó. Anotou? Esses são os principais para você colocar na tua carteira de fundos imobiliários que não pode faltar. Você pode ter outros, mas assim, esses tem que ter. Eu digo assim, essa é a espinha dorsal de uma carteira. Esses e mais alguns. Você pode ter, não tem nenhum tipo de problema. Você quer ter FOF, não tem problema. Mas espinha dorsal de uma carteira, porque no final, Renan, o cara que vem pro mercado de fundos imobiliários quer receber renda passiva com segurança. É o que eu falo sempre. O cara quer ter tranquilidade. Por mais que tenha aqueles fundos ultra arriscados, que na média não é para o investidor comum. E eles buscam isso, esses fundos mais arriscados, porque paga mais. Só que também tem mais risco. Só que o ponto é, cara, você tem que ter tranquilidade. O cara que investe em fundos imobiliários são pessoas comuns, pessoas físicas ali, que têm seu dinheirinho e querem se aposentar com mais tranquilidade. Quer chegar lá na frente e ter um complemento de renda, receber um salário mínimo, 2 salários, 3 salários, e complementar lá na frente. Então o cara quer ter o quê? Tranquilidade. Tranquilidade no travesseiro. Então é exatamente por isso que a gente fala. Espinha dorsal e fundos, na média ali, mais conservadores. Boa, muito bom. Então, recapitulando aí, você que quer começar a investir agora em fundos imobiliários, você vai precisar abrir uma conta numa corretora, transferir seu dinheiro para lá, investir através da Bolsa de Valores, que é o Home Broker, né, que é a plataforma de ambiente onde você vai lá e escolhe. Você vai precisar saber quais são os fundos que você quer escolher, e aí o Matheus falou aqui toda a análise que você tem que fazer básica para você iniciar. Escolher o fundo dentro dessas categorias aqui de setores que ele falou. Pronto, você já deu o start. Você pode começar aí, os fundos variam aí em quanto de preço pra galera que quer começar? Bons fundos. Cara, o bom do mercado de fundos imobiliários é que ele é acessível. Você tem acessibilidade de comprar cotas ali com pouco valor e ter acesso a vários imóveis. Então, um exemplo, você tem uma cota de um fundo imobiliário ali, na média são R$100, tá? Tem fundos negociados a 10? Tem, mas são poucos. Na média é R$100. Cara, você compra uma cota, você se torna sócio de 80 imóveis, 80 mercados, né? Um pool ali muito grande de ativos e isso traz diversificação. Diversificação é segurança. Então, com R$100 você compra. E uma coisa que eu gosto de comentar, Renan, o investidor que está começando tem que respeitar muito o seu processo de construção de uma carteira. Porque o investidor é muito imediatista. O cara quer abrir sua conta na corretora e montar sua carteira de fundos imobiliários assim, ó. Mas não é. Não funciona dessa maneira. É um processo de construção de uma carteira que você vai entendendo, você vai se respeitando também e vai entendendo para que movimento você entende de ciclo de mercado, para que movimento você quer construir sua carteira de fundos imobiliários e vai dando seus primeiros passos.
As pessoas têm que entender isso. Você não vai construir uma carteira de fundos imobiliários, sua carteira de investimentos ou sua aposentadoria em 5 dias. Não existe isso. É um processo que você tem que respeitar. Então, montar uma carteira também é uma coisa natural. E você vai entender, isso aqui faz sentido, ou isso aqui não faz sentido. Mas você começar com pouco e começar desde já é importante. Para você ir aprendendo, entendendo por onde é que vai. E exatamente com isso que você vai receber sua renda passiva com tranquilidade lá na frente. Massa, muito bom, cara. Beleza, a galera já sabe como é que destrava para começar. Falamos com os iniciantes que não sabiam o que eram fundos imobiliários, como é que você faz para abrir conta de investimento, para fazer o teu primeiro investimento em fundos imobiliários, como é que você escolhe os setores que não podem faltar aí na tua espinha dorsal dos fundos imobiliários. E agora vamos falar um pouquinho para a galera que já está, né, investindo, mas está ali ainda em cima do muro de fundos imobiliários, veja, investe em renda fixa, já foi até para as ações, mas está ali nos fundos imobiliários. O que você vê de oportunidade para despertar nessa pessoa a ambição e o desejo de querer ter essa renda passiva também com os fundos imobiliários? Cara, o fundo imobiliário é um ativo muito educativo, né? Você passa a realizar seu investimento ali, mês seguinte você está recebendo sua renda passiva mensal. Então é muito motivador, né? É aquela conta que a gente faz. Comprou uma cotinha, você vai receber sua primeira renda e depois você começa a fazer conta na cabeça. Peraí, se eu tiver 10 cotas, 100 cotas, 1000 cotas. Aí começa a fazer efeito de fato. Mas o investidor, ele tem que ter tranquilidade e ele tem que ter uma ambição muito grande que eu estou investindo aqui para formar meu patrimônio, mas para formar minha aposentadoria lá na frente. É um processo que não é da noite para o dia, como eu comentei. É um processo que você tem uma zona de arrebentação, inclusive. Né? Nos primeiros meses, nos primeiros anos, você não vai receber uma porrada de renda. Você não vai receber muita renda passiva. Mas você vai construindo, vai plantando, vai plantando. E quando você começa a ver de fato, cara, você vai destravar ali. Vai chegar no seu patamar de estar conseguindo comprar uma nova cota de fundo imobiliário só com seus rendimentos, sua renda passiva. Aí, 2 cotas, 3 cotas, 5 cotas. Aí você começa ali, eu já consigo pagar minha conta de energia. Eu já consigo pagar minha conta aqui de condomínio, meu IPTU. Esse negócio faz sentido. E com isso você vai vendo de fato que você está conseguindo alcançar a sua independência financeira. Uma coisa que o investidor tem que entender é que independência financeira é fluxo de caixa mensal. É receber renda todo mês. Porque você tem conta para pagar todo mês. Não adianta você, eu vou receber renda só no final do ano. Cara, não existe isso. Você tem conta todo mês de condomínio, IPTU, conta de energia, conta de água. Então, se você tem um ativo que ele consegue te proporcionar essa renda mensal, isenta de imposto de renda, que é um plus ali, algo a mais, você vai conseguir alcançar sua independência financeira. E você vai plantando e investindo na sua aposentadoria. Mas é um processo natural. A ambição, ela passa muito de quê? Cara, eu vou ter um complemento de renda lá na frente. A gente gosta de falar, você pode investir no INSS. Pode não, na verdade você é obrigado, né? Você tem que contribuir, com o INSS. É uma obrigatoriedade. Mas você depender do governo, você e sua família lá na frente, é uma opção sua. Porque você tem a opção ali de buscar ativos, e os fundos imobiliários eles se complementam com isso, que complemente sua renda lá na frente. É isso que você, como investidor, tem que buscar. É uma ambição, complemento de renda lá na frente, com tranquilidade. Massa. O INSS, né, eu costumo dizer que se até lá você conseguir se aposentar, pode botar gasolina no teu carro, né? O restante deixa para os investimentos trabalharem e fazer o papel deles. Tem uma aluna nossa, né, a investidora alta renda, que ela fala... O INSS, isso não será suficiente. Então, é mais ou menos assim. Você vai se aposentar daqui a 30 anos, cara, você vai receber um valor. Mas você tem que esperar 30 anos. Nos fundos imobiliários, você investiu e já está recebendo de forma parcial. Você forma um patrimônio, esse patrimônio, essa renda passiva mensal vai ser herdada pelos seus herdeiros. Você vai conseguir passar isso para eles. E isso é uma coisa muito interessante. Massa. E eu acho que o principal ponto para quem está começando, que eu vejo muito para a galera que começa, é essa mentalidade de entender que é uma construção e o reinvestimento, né? Porque a gente tem... O brasileiro como um todo tem uma visão curto-prazista, né? Ela quer as coisas para ontem. Não, pra já... Cara, é sério, eu recebo mensagem assim, se eu investir R$100, eu consigo tirar R$1.000. Tipo, cara, não existe, né? Não existe isso. Se tiver golpe, né? É. Ponto. Assim, se tiver golpe. Só pra deixar bem claro pra todo mundo. Porque investimento real... A gente fala de investimento real aqui, né, Renan? Investimento real é totalmente diferente. Sim, a gente fala que, cara, é pra você construir independência financeira, pra deixar legado pra tua família. Então a gente leva um negócio a sério, não é... dá pra ser... Tem gente que eu escuto... Dá, se você fizer umas coisas aqui... Não tem como, né? Não tem como. Botar R$100 tem R$1.000 no dia seguinte. Porém, você vai ter lá alguns centavos, às vezes alguns reais, você vai pegar e reinvestir. Daqui a pouco você tem uma cota, daqui a pouco outra cota. Até a hora que eu falo, cara, o grande start pra quem começa é quando a renda que ele recebe de um fundo imobiliário já dá para comprar um outro sem ele tirar dinheiro. Que eu acho que ali é o plus, porque a máquina começou a girar, né, no movimento que não para mais. E aí, claro, mas aí se eu boto só uma única vez, vai adiantar? Claro que não. Então você tem que estar sempre aportando. Eu falo, onde que você faz dinheiro? Você faz dinheiro trabalhando. Ponto.
Os investimentos é para multiplicar o dinheiro que você está recebendo desse teu esforço de trabalho. Então não existe fórmula mágica. Tem gente que, se eu botar R$100 eu consigo viver de renda. Não. Tu tem que botar R$100 todo mês. Depois 150, 200, 100. E aí, esse lance do fundo imobiliário que eu acho incrível, porque ele é muito motivacional. Porque tu investiu agora, mês seguinte tu recebeu. Pouco ou não, a mentalidade vai entender, pô, agora se eu investir vai dar mais. Então, ao invés de eu botar só 100, eu vou comprar 2 cotas, vou botar 200. Daqui a pouco você olha e fala, cara, deu mais, vou botar 1.000. Daqui a pouco, pô, recebeu o 13º, botou tudo. Então, daqui a pouco você começa, cara, agora eu tô recebendo R$100 de renda. 200, 500, 1.000, 2.000, 5.000. E aí você fala, pô, é isso. É um complemento lá na frente que vai te ajudar. Então, a gente tem um caso de um aluno, Bruno, que ele é um técnico, cara, ele fala assim, Matheus, eu tô aqui há 2 anos e meio investindo, tô conseguindo receber meus R$250 de renda passiva. E eu tô muito feliz. Por quê? Eu só vou conseguir me aposentar daqui a 28 anos. E daqui a 28 anos, quando eu me aposentar, eu vou receber 2 salários. Tudo bem, hoje eu tô com 250 de renda. Mas se eu continuar mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, cara, você vai chegar no salário mínimo. Isso é um complemento que você vai ter lá na frente. Então é muito motivacional. É claro, né, Renan? Você tem a zona de arrebentação ali que ela não é fácil. Pô, você comprou uma cota, você vai receber centavos. É o que a gente mais recebe também, né? Você comprou uma cota ali, você vai receber centavos. O fundo muito conhecido no mercado, o MXRF11, você compra a cotinha ali por R$10, você recebe 12 centavos. O cara fala, não, peraí, você tá de brincadeira. Mas peraí, você já fez conta pra entender quanto é que funciona? Ele tá pagando 1% de dividend yield mensal, líquido. Peraí, faz conta aqui. Se tiver 2 cotas, 3 cotas, 10, 15, 100... Então, quando você começa a entender, você muda essa chave aqui na cabeça, você fala, eu estou investindo aqui hoje para trazer uma tranquilidade financeira para mim e para minha família. É isso que você busca investir em fundos imobiliários. É você investir nos melhores empreendimentos imobiliários do Brasil e receber renda passiva mensal. É isso, nada além disso. Nada além disso, assim, é muito simples, muito prático entender. Boa, e é muito legal também porque a gente estava até conversando aqui, né? O Matheus veio curtir aí com a família o Rio de Janeiro, aí ele veio gravar com a gente aqui. Matheusão lá de Salvador. E aqui no Rio de Janeiro a gente tava conversando, né? Ele passou por aqui, pela Barra, aí ele falou, cara, tem um shopping e tal. Eu falei, tudo fundo imobiliário, tipo, Downtown, Via Parque, né? Então, isso que é legal, você consegue ver, visitar. Às vezes eu vou com a minha esposa em algum lugar e falo, cara, esse shopping aqui eu não sei, vou pesquisar pra saber qual é o fundo imobiliário. Tipo, aí às vezes a Jaque vai lá, vai comprar alguma coisa. Esse aqui, eu tô comprando alguma coisa, mas tá voltando pra gente, porque é justamente isso. Ou é um fundo imobiliário, ou uma loja de ação. Então, ter essa mentalidade de você trazer pro mundo real. Porque muito importante. Às vezes a gente mas tá lá, não consigo entender muito bem, eu tô recebendo. Mas você tem que entender o processo como um todo, né? Tipo, o shopping tá fechado. Que se dane. Não, eu tô sendo prejudicado também, porque eu sou cotista do fundo imobiliário que gerencia, que toca toda aquela parada do shopping. Tudo bem que tem vários outros shoppings, mas você começar a ter o senso de dono. Acho que isso daí começa a virar uma chavinha empreendedora na pessoa, mesmo que ela não seja empreendedora. Eu acho que isso aqui é muito legal para os investimentos. É muito importante mesmo. A gente quer trazer todos os dias pro cara, você é dono desse imóvel também. Então, lá em Salvador, a gente tá, assim, um fundo imobiliário. É o que eu falo assim, tá, Renan? O fundo imobiliário, ele tá no nosso dia a dia mesmo. Ele tá no nosso dia a dia ali do mercado, do prédio comercial. Se você tem a visão dos imóveis, então eu tava dando uma andada ali no centro do Rio de Janeiro, aquele ali é de fundo imobiliário, aquele outro imóvel é de fundo imobiliário, eu sei disso. Eu ando ali em São Paulo, eu sei também sobre isso. Então a gente traz essa visão, traz assim, você é dono também desse empreendimento, desse imóvel. Então a gente estava lá em Salvador, um fundo imobiliário, conhecido o TRXF11, Fundo de Renda Urbana, ele trouxe um cheque, colocou R$100 milhões. Leroy Merlin, você vai construir esse imóvel aqui em Salvador. Comprou um terreno, tá fazendo a construção, o desenvolvimento. Eu fui lá e mostrei pra galera a construção. Mostrei lá tijolinho, mostrei lá mais de 200, 300 pessoas trabalhando. Então, você está investindo no TRXF11? Pronto, o TRXF11 pegou aqui o dinheiro dele, junto com várias outras pessoas, e colocou no desenvolvimento desse imóvel. Olha a geração de emprego que está sendo realizada de fato nessa construção, olha a geração de emprego que vai ser realizada quando essa loja estiver performando. E qualquer venda é sua. Você vai receber um aluguel ali sobre isso, né? Porque o Leroy vai estar alocando. E do lado tem um shopping de fundo imobiliário também. Shopping Bela Vista lá em Salvador. Então o fundo imobiliário está no nosso dia a dia. Você tem que se sentir dono. Eu sei, você é uma parte pequena, é um tijolinho que tem ali. Mas se sinta dono disso. Por quê? O ambiente de investimentos é uma coisa... É uma solidão, né, Renan? Assim, as pessoas não têm com quem conversar, não têm com quem falar sobre investimentos. É uma coisa que não é tão debatida, né? De forma prática no dia a dia. Você não fala com o seu colega de trabalho, você não fala sobre isso. Então a gente tenta promover para a pessoa que isso está no seu dia a dia. É real. Não é você pegar só um celular e comprar uma cota. Peraí, essa cota, ela representa alguma coisa. Ela representa aquele imóvel que está sendo construído. Ela representa aquele imóvel que está sendo performado, aquele shopping. Então, tá no seu dia a dia. Entenda isso. Porque você entendendo isso, como você mencionou, tem aquela veia empreendedora, mas começa a virar uma chave. E eu acredito muito, uma coisa que eu acredito muito. Um hábito na sua vida pode mudar diversos outros hábitos.
Então a gente tem casos de alunos realmente que, cara, tiveram a veia de empreendedor, viraram a chave ali de fato, né? De você, para investimentos, começaram a estudar mais, começaram a se profissionalizar no trabalho, para ganhar mais e conseguir investir mais. Relacionamento, saúde. Então, eu acredito muito nisso. Uma chave na sua vida pode mudar ali vários outros aspectos. O nosso lado que a gente trabalha por aqui é os investimentos nas finanças, porque a gente quer trazer tranquilidade para as pessoas. Só isso, nada além disso. E é isso que a gente preza todos os dias. Cara, e essa chavinha aí é muito importante. Você que está começando, começa a visualizar isso. Às vezes, muita gente que já investe não tá com essa mentalidade, tá só comprando mais cotas ou falando... Sempre fala assim, não existe comprar papel, comprar cota. Você tá comprando um empreendimento. Você está comprando parte do empreendimento, você está comprando parte de empresa, se tornando sócio. Então é muito sobre isso. Quando você começa a trazer essa mentalidade, cara, as coisas ficam muito mais legais. Só toma cuidado, porque às vezes você vai querer ir num lugar e falar assim, o Shopping Bela Vista, antecipa meu aluguel que eu tô precisando ali, porque eu sou cotista do fundo, né? Tem esses negócios de... Isso é uma parte pequena, né? Do empreendimento ali. Isso é uma parte pequena do empreendimento. Mas, assim, você não pode chegar lá... Você não tem usufruto, né? A gente brinca que você não tem usufruto. Você não pode chegar lá, abre esse shopping agora. Não. Você tem uma parte pequena daquele empreendimento e você passa a ter direito de receber aluguéis todos os meses. Mas não é bem assim, não. Não, brincadeira à parte, porque eu fico brincando com essas coisas, porque é legal. É até legal pra tu brincar, tu chegar assim e falar... Cara, às vezes você entra numa loja e fala, pô, esse shopping aqui eu tô recebendo 2 vezes. Do fundo imobiliário desse shopping e mais essa loja que é da empresa tal, que eu tenho ação. Então, cara, é uma parada muito maneira, assim, que te dá um sentimento de... Você gasta com vontade, sabe? Claro. Você fala, pô, tá tranquilo, vai voltar o dia de alguma forma, né? Pouco mais volta. Total. E maravilha, vamos entrar agora, indo ali pra galera que já tá investindo e pra galera que tá muito ali no hype de, cara, Fiagro e tal, fundos de investimento para agronegócio. O que você vê de oportunidade? O que você vê de se é um bom negócio, se não é, para quem é? Pronto, perfeito. O agronegócio no Brasil, ele representa hoje 27% do PIB brasileiro. Ou seja, o Brasil é agro, né? Sendo mais claro aqui, o agro não é pop, não, né? O agro é real mesmo, ele é verdadeiro, ele representa muito no Brasil. Só que o ponto é o seguinte, é uma classe de investimento que ela é recente, nova, e foi asfaltada pelos fundos imobiliários, tá, Renan? O mercado de fundos imobiliários, quando eu mencionei para você, eu iniciei ali junto com o Thiago em 2015, com 89 mil investidores. Mas a lei dos fundos imobiliários foi criada em 93. Fez 30 anos, inclusive. Então, na prática, o mercado de fundos imobiliários tem 30 anos. Hoje é um mercado que tem 2,2 milhões de investidores. Então, saiu de 2015 com 89 mil, chegou ali, agora, passado esse tempo, em 2,2 milhões. O mercado de Fiagro já tem 300 mil investidores. Nasceu há 2 anos atrás. Já tem 300 mil investidores. Então, as pessoas estão afoitas, estão querendo, estão vendo a oportunidade nisso. De fato, tem. Por quê? Porque é um mercado que é muito pujante, muito forte. No Brasil, representa 27% do PIB brasileiro. Só que é um organismo diferente. É um bicho diferente que a gente fala. Porque no mercado imobiliário, tá todo mundo olhando. Tá aqui no nosso dia a dia. Prédio comercial aqui na Barra, no centro. Cara, não sou eu que tô olhando. São vários players, várias pessoas que estão olhando ali, estão observando. Seja profissionais do mercado, seja pessoas, locações, tudo. Só que no agronegócio é um mercado mais restrito de informação. É um mercado que tem poucas informações, não é acessível, não tá no nosso dia a dia na prática, a gente não visualiza isso. Então, cara, é diferente a dinâmica. E tem algumas coisas que as pessoas não entendem que podem impactar. Então, exemplo, agora vai ter uma seca aí, o El Niño. Isso vai impactar. Só que as pessoas a gente não consegue ver o quanto isso vai impactar real. Isso é uma coisa mais um pouco abstrata, ou quem tá no mercado ali conhece. Então é diferente. Então o que eu digo assim, cara, tem oportunidade no Fiagro, fundo de investimento em negócio? Tem. Só que você tem que, em primeiro lugar, saber pagar o preço certo pelos Fiagros e você tem que entender a dinâmica de cada um deles. É diferente. É um bicho diferente. É um bicho diferente porque tem vários fatores ali, desde climáticos, desde isso, que podem mudar. E a gente vê alguns devedores, inclusive, só para deixar claro, tá, Renan? Os Fiagros agora nasceram, basicamente, são os fundos de papel. Eu falei que os fundos de investimento imobiliários é o CRI, Certificado de Recebível Imobiliário. Fiagro é CRA, Certificado de Recebível no Agronegócio, porque ainda não nasceu o fundo de fazenda, de fato. Mais parrudo, assim. Então, é mais dívida imobiliária, dívida do agronegócio para dar crédito pro produtor. Então, é diferente, cara. É diferente. O que eu digo assim, tem um pouco mais de cautela para estar investindo, prezem pelos gestores bons, pelos segmentos ali, porque tem vários ali dentro de segmentos, sucralose, milho, algodão, prezem pelos segmentos mais conservadores e que tenham menos fatores climáticos ali que podem afetar. Mas tem potencial. Boa, legal. Tem potencial. E tem Fiagro também que já tem fazenda e tal, tá começando a... Ou não? Muito pouco, só tem um basicamente, que é o Fazenda, FZDA11. Legal, é interessante porque... assim, nasceu o Risa Terrax, que é um fundo muito conhecido. Ele é um fundo de investimento imobiliário. Ele é fundo de investimento imobiliário. Ele nasceu antes da lei do Fiagro. Aí o ponto é o seguinte, ele
tem uma dinâmica de dar crédito para o investidor. Então é uma coisa específica ali. Ele nasceu para dar crédito para o agricultor, porque ele faz um arrendamento, contrato de arrendamento. Então é uma coisa mais específica ali. O cara tem que olhar para esse fundo de imobiliário de papel. Então, na média, é fundo imobiliário de papel do agronegócio. Legal. E o risco dele é, acontecer alguma coisa com a fazenda dele, ele não pagar a dívida que ele tem, né, do CRA, no caso. Legal. E é até interessante, né, tem uma ação na Bolsa de Valores que é a Agro 3, né, Agro Brasil, que quando eu comecei a analisar ela, eu falei, cara, isso aqui é um fundo imobiliário. Porque, né, não sei se tu tem sabe, fazendas mas ali. Ele, na verdade, a maior remuneração dele é na alienação, venda e locação de fazenda. Então, assim, eles acabam fazendo, eles compram a fazenda abaixo do preço, prepara tudo, aí começa a produzir, eles vendem a produção, só que a produção é uma pequena parte da receita, a maior parte é quando eles vendem mais caro. Então é meio que fazendo essa troca, né? Só que ainda não tem nos fundos imobiliários ali, fundos imobiliários, fundo de investimento é um negócio mais forte. O que está mais forte hoje é mais ou menos dar crédito para o agricultor. É isso que tem hoje, é isso que está no mercado. Não tem ainda fazenda. Tem uma possibilidade, a gente vê que tem realmente potencial para isso. Só que na época que o Fiagro cresceu, as fazendas estavam no preço alto, porque a commodity estava na alta, mais ou menos baseado no preço da commodity. As commodities estão descendo agora, os valores. Então, pode abrir um espaço, uma oportunidade ali, uma janela de oportunidade, para ter esses Fiagros de fazenda. É uma coisa que a gente está pensando. E aí, como é que você faz para ver bons pagadores? Você vê pelo rating mesmo do... Então, ou não tem na parte de... É diferente, porque poucas pessoas observam, são fazendas às vezes menores, né, e não tem o rating. Então, cara, é muito diferente ali o negócio. Você tem que estar junto, eu acho que assim, o melhor conselho que eu posso dar para uma pessoa é você, cara, buscar por um gestor que conheça o mercado de agronegócio. Buscar por um gestor. Então, você tem algumas casas, né, eu digo, alguns gestores, uma Quineia da vida. Os caras são bons ali em agronegócio. Você tem ali um próprio, a Valora, tem um cara bem experiente ali que fica na parte do agro, que é o Vigia 11 Fundo, acho que bem conhecido pra galera. Então, assim, buscar por pessoas que são experientes no agronegócio. É quem conviveu, quem sabe como funciona esse organismo vivo. Porque você tem que ter cautela. É uma classe de investimento que nasceu, tem 2 anos, tem alguns devedores ali que já estão estourando, estão com problema, por quê? A commodity está baixando, estavam apertados, a dívida fica no pescoço, que as dívidas hoje são CDI. CDI mais 4, CDI mais 5, CDI mais 6. O cara pagar. Então é muito alto. Então, na prática, hoje, você tem que olhar com muita cautela, muita parcimônia e entender, cara, pode ter algum soluço, que a gente fala, né? Soluço é o que o cara deixar de pagar, um compromisso. Mas lembrando, na estrutura ali, né, você tem o quê? Garantias. As garantias, normalmente, garantias reais, são as fazendas. Só que o cara pega a fazenda e tem que vender depois dessa fazenda. Aí é diferente também a dinâmica. Sim. Então, assim, eu digo assim, é uma questão que a gente está estudando, está visualizando, está acompanhando, mas na média não é tão simples assim para o investidor, pessoa física, eu digo. Tem que se debruçar um pouquinho, sentar um pouquinho mais na cadeira e estudar. Legal, massa. E olha só que coisa legal, né? A gente entrou nesse papo aqui pra galera começar a visualizar um pouco também que existe essa oportunidade, mas os Fiagros não estão naquela recomendação que você trouxe de setores. Por quê? Pra quem tá iniciando, o fundamental são aqueles que o Matheus falou lá no início. Então, não se preocupa. Às vezes eu vejo um monte de gente, quero começar em fundos imobiliários. Aí tá muito Fiagro na moda. A galera, qual fundo de agronegócio você acha que eu devo comprar? Cara, nenhum. Eu falo nenhum. Começa lá com os fundos, né, que você falou, cara, shopping center, galpão logístico, papel. Começa devagarzinho, depois você vai indo pro próximo passo, conhecendo um pouco mais, o mercado vai amadurecendo, vai tendo mais gestoras especializadas nessa área. Porque até as mesmas, você falou, cara, tem aí 2 que são muito boas, mas muitas estão começando a se organizar para ter uma pessoa específica, um setor específico para analisar, porque é um outro mundo. Diferente, totalmente diferente. Não tenta você querer já ir lá porque você ouviu alguém dizer que é uma boa oportunidade. Oportunidade tem tudo que é lugar. Você tem que saber aproveitar se você estiver preparado. Então é melhor se preparar antes. Né? E por que as pessoas buscam Fiagro, Renan? Porque pagam muito, estão pagando muito. Aí o que o investidor tem que entender? Por que aquele Fiagro está pagando muito? Primeiro porque é um fundo de papel. Eu acabei de mencionar aqui durante o podcast que a dinâmica de um fundo imobiliário de papel é entregar retorno a partir de renda. Segundo ponto, é um fundo ali que tem o quê? Indexação, uma dívida voltada ao CDI. O CDI hoje está em 3,75. A expectativa é cair, né? E assim que cair a renda variável vai subir bastante. Uma oportunidade, uma janela muito grande no mercado ali de renda variável e fundos imobiliários. Mas assim que essa Selic cair, vai trazer ali que os fundos imobiliários de agronegócio, Fiagros, eles vão pagar menos. Você vai estar preparado para isso? Então, assim, por isso que eu falo, não pague caro por nenhum fundo imobiliário, fundo de investimento em agronegócio. Não pague caro, porque o que a gente vê é as pessoas ali buscando por altos rendimentos, e esse é um dos maiores erros dos investidores que estão chegando no mercado de fundos imobiliários. O cara olha para o Fiagro porque o Fiagro está pagando muito. Está pagando 1%, 1,2% de dividend yield no mês. Tá, mas você entende por que ele está pagando muito? Primeiro que é um fundo imobiliário de papel.
fundo de investimento é um negócio mais de papel. Segundo, porque ele está vinculado ao CDI. As dívidas são CDI. Quando esse CDI cair, vai diminuir. Então, é você entender a dinâmica de cada tipo de investimento. Entender por que aquele fundo está pagando muito e ter cuidado para não pagar caro. Porque a gente já viu essa mesma cena. Lá em 2019, 2020, os fundos imobiliários muito caros, as pessoas pagando muito caro, rasgaram dinheiro. E esse é um dos grandes erros. Os investidores que buscam aqueles fundos imobiliários que estão pagando altos rendimentos. É o cara que não tem conhecimento, não sabe o que está fazendo no mercado, aí vai perder dinheiro e falar, esse mercado não é para mim. Não, peraí, você investiu errado, cara. Você não sabia o que estava fazendo no mercado. Você não colocou conhecimento aqui, ó, na cachola para fazer o investimento da forma correta. Total. Ó, que massa, galera. Então, aproveita aí, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal, quem está assistindo pelo YouTube. E quem está ouvindo pelo Spotify, já dá pra seguir aí também, acompanhar a gente, tá? Porque tá incrível aqui, muito bom, Matheus. Pra gente ir pro finalzinho... É fácil falar de fundo imobiliário, né? É, bom demais, né? E fala pra gente ir já trazendo aqui pro contexto final, quais são as melhores oportunidades que você tem visualizado agora, né, com os fundos imobiliários, pra galera ficar antenado e tudo mais? Cara, hoje a gente vê de fato que tem uma oportunidade muito clara no mercado de fundos imobiliários, nos fundos de tijolo, tá? Por mais que as pessoas olhem ali pro histórico de cotação, o mercado de fundos imobiliários nos últimos 6 meses se valorizou 12%. Valorização relativamente grande, né? Uma valorização boa, só que ainda tem muito desconto no mercado. Tem um relatório mensal da B3, né, que ele solta todos os meses. O último dado é que existe uma diferença entre o patrimônio líquido e o valor de mercado de 32%. Ou seja, ainda tem espaço para o mercado de fundos imobiliários subir. Por 2 motivos. Os fundos estavam muito descontados, ciclo imobiliário muito favorável e redução da Selic. A Selic ela vai cair. É questão de tempo, Renan. Assim, se vai cair na próxima reunião, na segunda, não importa. Vai cair a Selic. Quando a Selic começar a cair, essa valorização vai ser muito forte no mercado de fundos imobiliários. Então os investidores se anteciparam, se posicionaram, aqueles investidores mais experientes que sabem como é que funciona o ciclo de mercado e já se posicionaram. Então agora a gente vai ver uma onda de valorização muito forte. E quem vai capturar essa onda de valorização são os fundos imobiliários de tijolo. Por quê? Cara, os fundos imobiliários de tijolo, eles estão valendo mais. Os imóveis estão valendo mais. Todo dia aí a gente vê fundo imobiliário vendendo imóvel 15, 20, 30, 40% acima do valor patrimonial. Então os imóveis eles valem mais. Só que as pessoas não estão visualizando isso. Isso é basicamente por custo de reposição. Hoje, você construir uma casa está muito mais caro. A mão de obra está mais cara e o material de construção. Por quê? Inflação. Quem captura essa inflação no curto prazo? O fundo imobiliário de papel. Já pagou isso para você. Ele te entregou a inflação. Peraí. O fundo imobiliário de tijolo vai capturar e vai trazer isso agora. Então a gente vê desconto de forma geral nos fundos imobiliários de tijolo e eles vão se beneficiar com isso. Matheus, tem alguns segmentos ali que vocês vê uma oportunidade melhor? Cara, é como eu falei, espinha dorsal tem que ter na carteira, aqueles segmentos como um todo, eles vão se recuperar. Nesse curto prazo ali, a gente vê que o fundo de shopping vem num ciclo imobiliário muito favorável, resultados recordes, conseguindo performar, conseguindo entregar a inflação, estão aumentando muito o patamar de rendimentos. Assim, fundo imobiliário de shopping a gente vê que no curto, médio prazo, assim, vai se valorizar, como vem se valorizando muito forte, tá? Outros ali segmentos vêm no processo de recuperação. Então, lajes corporativas, prédios comerciais, vem se recuperando paulatinamente por conta da pandemia. Mas, cara, shopping vem performando muito bem. O renda urbana, ele traz uma previsibilidade muito grande. Por quê? Porque é contrato atípico, 15, 20 anos ali, bem tranquilo. Então, na média, fundo imobiliário de tijolo vai se beneficiar muito. Mas a gente vê que tem espaço muito forte nesse curto, médio prazo. Os fundos de logística já se valorizaram muito, já andaram bastante, ainda tem muito espaço para andar, mas shopping não pode faltar hoje na carteira de investidor. Não tem dúvida disso. Boa, que legal. E tem muito... fundo de galpão logístico já tá até com preço bem elevado, né? Assim. Cara, assim, eles subiram, né? Só que, assim, ainda tem muito desconto, tá? A gente fala muito que a métrica, né? P sobre VP, preço sobre valor patrimonial, ela não é, de certa forma, uma métrica eficiente para precificar um portfólio. Por quê? Cara, a gente vê anúncio ali do HGLG vendendo imóvel, 20% acima do valor patrimonial. A gente vê fundo imobiliário ali vendendo imóvel 30%, 40%, 50% acima do valor patrimonial. Porque esse valor patrimonial não conseguiu capturar esse ciclo de mercado. Que é o quê? A inflação, os imóveis valendo mais. Então, as próximas reavaliações patrimoniais, que elas são feitas anualmente, então você tem um gap aqui de um ano, que a gente não consegue capturar, não consegue visualizar, eu digo, o avaliador, que, cara, pode ser que reavalie um patrimônio de 5%, 8%, 10%. E essa é uma expectativa que a gente tem no mercado. Então, o P sobre VP, a métrica acho que mais conhecida dos investidores, preço sobre valor patrimonial, ela não é eficiente para precificar. Então, assim, os fundos subiram? Subiram, mas assim tem desconto. A gente visualiza isso de forma clara. A gente, assim, e eu digo assim, Renan, a gente está no começo de um ciclo. Um ciclo que eu posso falar assim com total tranquilidade. Eu vi esse mesmo ciclo, 2015, 16, 17, 18, 19. Quando teve a primeira queda da Selic, em outubro de 2016, o mercado de fundos imobiliários, desde a primeira queda, foi 0,25. Foi de 14,25 para 14. Caiu 0,25 ali. Desde a primeira queda, óbvio que tivemos consecutivas quedas depois, se valorizou 22%. Então, a gente está no início de um ciclo. Pelo menos é a visão que eu tenho. E
Porque é ciclo de mercado. Essa novela, né? Esse filme eu já visualizei. Então, vai acontecer a valorização do mercado. E além disso, a gente tem uma coisa que é muito importante, que é o ciclo imobiliário favorável. Lá em 2016, os imóveis não estavam nesse patamar. Os fundos imobiliários não estavam robustos, parrudos, diversificados. Agora você tem fundos robustos, parrudos, grandes, fundos bilionários aí, com portfólio bem maduro, conseguindo vender imóveis, fazer gestão ativa, e ainda assim você tem um ciclo que é muito favorável de redução da Selic. Então assim, eu acho que o filme, ele vai voltar, fazer a reprise, né, do filme, a brincadeira que a gente fala, e junto com isso vai ter um algo a mais, que é um mercado imobiliário muito favorável. Legal. E muito fundo imobiliário, ele tá com preço bem abaixo, mesmo já, como você falou, do PVP, já chegando em 1 e pouco, mas ele tá com preço bem abaixo de quando você via lá em 2018, 2017. E uma coisa legal para a pessoa entender é por que o mercado vai ficar muito melhor para fundos imobiliários, para as ações, renda variável como um todo, quando a taxa cair. Porque a galera vai tirar o dinheiro de lá. Né? Eu ouvi muita gente falando a renda fixa morreu quando estava 2%. A renda fixa morreu. Eu falei, pô, renda fixa é pra você ter segurança, não é pra você ganhar dinheiro. São objetivos diferentes, né? Então assim, hoje 14, beleza. Pô, 13,75 tá lindo, né? Dá pra ganhar com total segurança e tal. Só que é nessa hora que a galera tá jogando dinheiro pra lá, você tem que ir botando pra lá. Por quê? É a oportunidade. É a hora em que tá tudo barato lá na renda variável, porque descontou, a galera despencou porque a galera tá tirando dinheiro tava tirando dinheiro da Bolsa de Valores e indo pra renda fixa. Agora, você falou, tem o primeiro momento que é você, a galera que já investe, já sabe o que tá acontecendo, já tá jogando mais dinheiro pra lá. Pô, já tá precificando um pouco. Só que a maioria da galera ainda é boiada. Então, quando a taxa cair, a galera vai ficar preocupada. E agora vai pra 2 de novo. Aí o que faz? Joga todo o dinheiro pra lá. Só que tem uma diferença que eu percebo e eu queria saber a tua opinião sobre isso. Lá em 2018, 2015, a gente tinha quantidade muito pequena de investidor na Bolsa. Hoje é muito maior. Então, naturalmente, esse boom vai ser muito maior. Independente do valor patrimonial do fundo, eu acredito que ele vai subir demais em relação a isso por causa da boiada. Ou seja, muito mais gente indo para a Bolsa, porque a renda fixa morreu, vai voltar, a renda fixa morreu de novo. A galera quer botar o dinheiro lá para ganhar dinheiro, para ter os investimentos, então acaba que vai chegar numa hora que eu acho que vai ficar bem acima do preço que realmente vale. E é nessa hora que quem está comprando agora, ou já vem comprando, que vai fazer muito dinheiro na Bolsa. Né? Com certeza, com certeza. São nesses momentos que os investidores mais experientes vão realizar alguns lucros, que é o super natural esse processo de investimento. O investidor tem que entender uma gestão ativa da sua carteira. Então assim, Renan, pode acontecer esse movimento. E tem pessoas ali já preocupadas, né? Perguntando, Matheus, o mercado já valorizou, já tá caro, já posso vender? Cara, para mim esse é só o início de um ciclo que está por vir. Mas, sendo bem sincero, a gente está muito distante ainda de algo próximo ali de 2019. Só para você ter uma noção, assim, é uma diferença, assim, muito grande, mas lá em 2019, essa diferença do preço-VP do mercado, preço-valor patrimonial, era como se fosse 1,20. Ou seja, 20% acima do valor patrimonial. Hoje, o último dado que a gente tem, o relatório mensal da B3 de junho, é 30% abaixo. Então tem uma diferença aqui, um gap de 50%. Pelo menos. Né? Pelo menos, assim. E ainda assim tem reavaliação patrimonial. Então, assim, tem um gap muito grande, tem um desconto muito grande no mercado. Assim, tá distante acontecer essa hipervalorização, os fundos muito caros. Só que nesse momento, aí que a gente volta, e vem acontecendo agora, Renan, você deve estar recebendo muitas dúvidas aí referente a isso, emissões de novas cotas. Acho que essa é quando volta, a turma ali estava esquecida das emissões, porque os fundos estavam com a cotação mais abaixo, mais amansada, né? Mas nas emissões de novas cotas, surge a oportunidade daquele cara que já está no mercado de fundos imobiliários, que já é cotista, comprar cota mais barata do que está sendo negociado no mercado. Tem uma atratividade que é o preço. E, óbvio, alguns investidores mais experientes podem realizar algumas operações ali para realizar lucros, como arbitragem e flipagem que a gente comenta. Então, assim, o mercado ainda está longe de se valorizar tanto. Eu acredito que a gente vai ter uma valorização forte no mercado e tem um ponto que, assim, o mercado é de pessoa física, tá, Renan? 70% do que é negociado no mercado é pessoa física, 70% do estoque é pessoa física. Só que está começando a ter uma mudança aqui. Que poucas... Assim, isso não é uma informação, assim... É pública, mas às vezes a pessoa não acompanha, mas está começando a entrar uns fundos de previdência. Quando começa a entrar esse dinheiro de fundo de previdência, assim, o cara, vai entrar na emissão. 100 milhões aí. Bota aí 100 milhões na emissão. 150, 200. Isso aí é dinheiro de pinga pros caras. Então, quando entrar esse mercado institucional, esse mercado de previdência que tá começando a entrar, aí, meu amigo, aí o mercado de fundos imobiliários pode se valorizar muito, ter novos produtos, novos ativos. Então, o mercado está começando a se profissionalizar ainda mais para o mercado institucional, que era o mercado pessoa física. Quem investe em fundo imobiliário hoje é uma pessoa física que tem 20, 25 mil reais. Ticket médio. Tá começando a institucionalizar o mercado. Ai, meu amigo. Aí por isso que a gente tá vendo um HGLG da vida, fundo conhecido, tá fazendo uma emissão de 1,5 bilhão de reais.
para crescer. Os fundos vão crescer. Então a gente vai ver naturalmente nesse próximo ciclo, fundos de 5 bilhões, 8 bilhões, 10 bilhões, os caras vão crescer. E isso é melhor pro cotista, porque isso é proteção. Quando o fundo tá grande, o fundo tá parrudo, vai ter uma vacância ali, vai ter inadimplência, que vai ser pouquíssimo relevante pro fundo. Você vai conseguir ainda manter seu patamar de rendimento, manter sua renda passiva mensal. Então isso aqui traz tranquilidade. Porque se você tem um imóvel, seu imóvel tá vago, cara, você vai deixar de receber aluguel e você vai ter custo ali para pagar todos os meses. Então essa é a tranquilidade dos fundos imobiliários, segurança e diversificação dos fundos maiores. Esse é o ciclo de mercado. A gente vai passar agora por uma segunda onda de valorização, que vai ser a consolidação do mercado de fundos imobiliários. Alguns fundos pequenininhos vão deixar de existir, vai dar espaço para os fundos maiores, vai entrar um mercado institucional, mas é um ciclo que está só começando. Tá só começando. Assim, é só começando. Eu posso ter tranquilidade para falar isso para vocês. Tá só começando. Uau. E com isso a gente vai chegando aqui ao final do nosso episódio aqui, tudo sobre fundos imobiliários. Que aula, hein, Matheus? E dá pra gente conversar mais 2 horas aqui tranquilo, né? Uau, mas aí você perde o voo. Não, eu tô querendo assim, é fácil, é tranquilo falar de fundo imobiliário aqui. Total, cara, eu tô aqui, tô olhando o tempo por causa do teu tempo, né, que ele veio aqui com a gente. Não se preocupe. Qualquer coisa a gente marca o voo ali. Mas, cara, que aula. Hoje foi uma aula de fundos imobiliários aqui com o Matheus. Sempre que a gente bate, a gente já fez live, ele já deu aula para os nossos alunos lá no clube. E hoje aqui, primeira vez no podcast, mas foi incrível, parabéns, viu? Baita didática, trouxe bastante dado relevante pra galera, pra explodir a cabeça. Quem não investe em fundos imobiliários, começar a investir. Quem já investe, começar a se consolidar um pouco mais e ver que existe uma baita oportunidade. Matheus, queria que você falasse um pouquinho aí, tuas redes sociais pra galera te seguir, te acompanhar por lá. Perfeito. Pô, obrigado, Renan, em primeiro lugar, pelo convite. Muito bom conversar com você mais uma vez. É sempre tranquilo, sempre bate-papo aqui de amigo mesmo. É uma amizade que a gente criou e eu tenho tranquilidade pra falar que é muito bacana conversar com você. Então, pra quem não conhece, né, acho que já conheceu mais que aqui, mas o @tiofis pra estar acompanhando ali no Instagram, no YouTube. E, cara, a gente produz conteúdo ali voltado realmente pra fundos imobiliários, porque eu acredito muito nessa classe de ativo. Eu acredito muito porque a gente entrou no mercado com 89 mil investidores, é um mercado que tá com 2,2 milhões, mas vai crescer muito, porque é feito pro brasileiro. O brasileiro gosta de imóvel, gosta de renda e gosta de renda mensal isenta de imposto de renda. Então, é uma classe feita para o Brasil e a gente traz essa bandeira aqui de fundos imobiliários. Então, muito obrigado, @tiofis e Renan. Show de bola, Matheus. Parabéns aí. Esse foi mais um Profadcast com o Matheus do Tio Fiz. A gente se vê no nosso próximo episódio. Aproveita, já se inscreve no canal. Você que está ouvindo pelo Spotify, já segue a gente e deixa a tua avaliação, deixa 5 estrelas aí se você está curtindo o nosso conteúdo. Eu tenho entrevistado também milionários aqui para bater um papo e hackear a mente deles. Aproveita, faz um Renanflix aí, assiste, escuta todos os episódios. E pra você que tá aí no YouTube, já segue a gente, Profadcast, e deixa o teu like, beleza? Então é isso, um grande abraço, muita produtividade financeira pra você e até o nosso próximo episódio. Um abraço e bora evoluir. Tchau. Valeu. Valeu.